Olá pessoal, saudações a todos aí. No vídeo aqui eu vou representar neste sistema de eixos, ou seja, plano cartesiano, esses pontos A, B, C e D e esses pontos E, F, G, certo? Bom, lembrando que cada ponto ele representa um par ordenado, sendo o primeiro número aqui abscissa, que geralmente chamamos de x, e o segundo número, ordenada, que geralmente chamamos de y. Então, ligando os pontos aqui, ó, o x é menos 2. Então, eu olho aqui, ó, na abscissa, x, menos 2 aqui. O y é 2. Então, eu olho a ordenada, 2. Então, esse pontinho vai ficar aqui, ó, certo? Algumas pessoas gostam de fazer uma linha pontilhada. Eu, particularmente, não gosto, porque, na verdade, a linha pontilhada, ela nem existe, ela nem deveria estar aqui no sistema de eixos. O que nos interessa é o ponto, certo? Ponto B, menos 4 e 4. Mesma linha de raciocínio, sempre x, y. Então, menos 4 aqui, 4 aqui. Vou usar a régua para ficar um pouquinho mais organizado. Então, vamos lá. Vou fazer o pontinho, porque eu sei que a maioria faz a linha tracejada, né? Então, o ponto B está aqui. O ponto C, 1 e menos 1. Então, 1 está aqui, menos 1 abaixo, né? Então, o ponto C está aqui. E o ponto D, 3 e menos 3. Então, usando a régua para fazer direitinho. Aqui, certo? Bom, o exercício ele solicita para que, após representar os pontos no sistema de eixos, para a gente ligar os pontos. Vamos ligar esses pontos aqui, ver o que acontece. Se eu ligar aqui, ó, por meio de segmentos de reta, ó, ponto A com ponto B, ponto A com ponto C com ponto D. Não forma um quadrilátero, não forma forma uma linha, né? Então não tem como eu calcular área, calcular perímetro de nada aqui, tá? Vamos para o segundo item aqui, ó. Vamos representar o ponto E, o ponto F e o ponto G. Então vamos lá, usar a caneta azul. Ponto E, menos 3, que é x, e o 0 é y. Neste caso, o ponto sempre vai ficar no número que seja diferente de 0, no caso, menos 3 do x. Ó. Então, está aqui, ó. O ponto E vai ficar exatamente aqui, ó, em cima do 3. Ah, quando que fica aqui na origem, no 0? Quando o x for 0 e o y for 0. Ponto F, 0 e 7. 0 para x, 7 para y. Está lá em cima. Aqui é o ponto F. E o ponto G, 3 para x e 0 para y. Então, fica aqui no 3, o ponto G. Se a gente ligar, usando segmentos de reta, observem que aqui está formando um triângulo, não é? Vou passar uma linha azul aqui também. Observe que aqui, ó, formou um triângulo, certo? Bom, se fosse para calcular a área desse triângulo, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Desse tipo de triângulo aqui. Então, vou colocar aqui, ó, a área do triângulo. Vou colocar a área do triângulo EFG. Este símbolo indica triângulo, tá? Então, base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A base é aqui, ó, do ponto E até o ponto G.
Tem quanto? De menos 3 até 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 unidades. Se eu pensar na reta numérica também, 3 menos menos 3 também dá 6. Então, a minha base é 6 vezes a altura, que é do ponto 0 até o ponto 7, ou seja, 7 menos 0, 7. Se eu quiser, eu posso contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6 vezes 7 dividido por 2. Vou colocar aqui embaixo. Como 6 é par e é dividido por 2, então vou simplificar aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Ficou 3 vezes 7, que é igual a 21. É a nossa área, beleza? Como não tem unidade de medida aqui, se eu quiser, eu posso escrever assim, ó. 21 U ao quadrado. O U representa uma unidade de medida qualquer, tá bom? Então, é isso aí. Só um detalhe, como nós não falamos ainda de um assunto, que é o Pitágoras, a gente não vai fazer o cálculo do perímetro, tá bom? Mas dá para calcular o perímetro aqui também. Bons estudos!